Cresce a preocupação com o aumento no número de casos de dengue aqui no Brasil e ainda mais depois do anúncio, na sexta-feira, de que em Goiás foi identificado um novo tipo de vírus, mais transmissível, que é raro, né, esse tipo de vírus. Não havia em circulação aqui no Brasil. Breno Magalhães vai trazer os detalhes. O município de Goiânia e a Aparecida de Goiânia detectaram o genótipo cosmopolita do soro tipo 2 do vírus da dengue. Essa linhagem é a mais transmissível que circula no país e é a primeira vez que o vírus é detectado aqui. Essa também é a segunda vez que a nova cepa é encontrada na América Latina. A variante foi detectada pela Fiocruz e pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Goiás. Segundo os especialistas, a nova linhagem não é responsável pelo atual surto de dengue, mas sua disseminação é mais eficiente, o que gera preocupação. No Brasil, o número de casos de dengue em 2022 já é quase o mesmo de todo o ano passado. São 542 mil registros até o fim de abril, contra 544 mil no ano passado, segundo dados do Ministério da Saúde. A região com maior número de casos é o Centro-Oeste, com mais de 920 confirmações a cada 100 mil habitantes. Segundo o superintendente de Vigilância em Saúde de Goiânia, Ives Mauro Ternes, a principal causa do retorno da dengue é o descaso da população. É preocupante porque nós sempre tivemos a dengue, é um cenário epidêmico, ou seja, todo ano nós temos esse cenário, mas com a pandemia e vários outros fatores, a negligência principalmente de algumas pessoas no seu ambiente domiciliar. É isso mesmo, todo mundo pode fazer a sua parte, mantendo o seu quintal limpo, por exemplo, né? Não deixando acumular água no quintal, nos vasos, a gente repete isso sempre e é bem importante mesmo. Agora, não dá só para culpar a população. Por quê? Porque há muitos daqueles casos em que o cidadão vê terrenos abandonados, vê terrenos largados, ou mesmo casas vizinhas que tem ali piscina com acúmulo d'água, casas largadas. Obras abandonadas. Exatamente. Aí a pessoa vai e denuncia para a prefeitura. A prefeitura também precisa responder e se mexer em relação a isso. Já houve muita discussão nesse sentido sobre a necessidade de os fiscais de prefeitura entrarem nesses locais, né, sem demandar um pedido na justiça para conseguir entrar e fazer a fiscalização, multar esses proprietários. Mas vem cá, também é importante a ação de prefeituras com fumacê, ação de prefeituras mantendo áreas públicas limpas. Sabe aquela história que a gente fala tanto de zeladoria, da importância de cuidar das cidades e dos espaços públicos das cidades? Também tem a ver com isso. Zeladoria na ponta significa saúde pública, né? Então as prefeituras também têm muito a fazer em relação a isso. Após a quarta alta seguida, a gasolina, minha gente, já pode ser encontrada por quase R$ 9,00 no Brasil. Mais informações de São Paulo com o repórter Marco Figueiredo. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, é a quarta semana seguida que a gente tem aumento no preço dos combustíveis. Agora foi um aumento tímido de 0,1%, mas pegando o balanço das outras semanas, aí claro que isso acaba pesando no bolso do consumidor. Hoje o litro da gasolina no país, em média, está custando R$ 7,29. O preço do litro mais caro foi registrado em Tubarão, em Santa Catarina, R$ 8,99. O diesel também teve um aumento, um novo aumento, está em R$ 6,63, o preço médio do litro do diesel. Inclusive, a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos diz o seguinte, que essas empresas estão estudando a medida de paralisar a circulação dos ônibus no horário que não é de pico, justamente porque está muito difícil colocar os veículos nas ruas, mas claro que isso ainda é apenas uma ameaça, não há nada de concreto em relação a essa situação. A boa notícia é que o álcool sofreu um recuo no preço, teve uma queda de 1,7%, mas ainda assim está caro, custando em média R$ 5,44 o litro do etanol. Aí no fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro voltou a culpar a Petrobras pela alta no preço dos combustíveis. Fala aí, Jean Costa. O presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar a Petrobras em um discurso na Feira Nacional da Soja em Santa Rosa, na região norte do Rio Grande do Sul. Nos últimos meses, o preço internacional do petróleo tem subido, em especial devido às tensões provocadas pela guerra entre a Ucrânia e a Rússia, esse último um dos maiores produtores mundiais de petróleo. Foi justamente este conflito que motivou Bolsonaro a repetir as acusações contra a Petrobras. Ele afirmou que outras petrolíferas do mundo baixaram a margem de lucro para enfrentar a crise e diz que espera que a estatal siga o exemplo. Não justifica mais o reajuste no diesel, em especial. O Brasil pode parar e pode quebrar. E ele sabe de quem é a responsabilidade. Eu espero que, como é possível, pela lei, pelo estatuto, reduzam suas margens de lucro.
É importante a gente lembrar que quando a gente fala da margem de lucro da Petrobras, e na semana passada a gente falou, né? Trouxe aqui o balanço do primeiro trimestre de lucro da Petrobras, quase batendo 4.000% em relação ao mesmo período do ano passado. Altíssimo. É bem verdade que no começo do ano passado a situação era outra em relação ao combustível, mercado internacional e mesmo em relação à pandemia. A gente estava num momento econômico muito diferente. Ainda assim, vamos falar, a União é o maior beneficiado, a União é a maior beneficiada quando a gente fala em lucro da Petrobras. Parte desse dinheiro, inclusive, poderia ser utilizada para o fundo de estabilização, para a criação de subsídios, que nem é das políticas ideais, né? Quando você subsidia um setor, outros tantos mantêm pressão no governo porque também querem ser subsidiados e essa conta em algum momento volta para a gente pagar, não tem almoço grátis, mas de todo modo o que a gente viu acontecer nesse período todo, em que a gente viu a explosão no preço do litro do combustível, é que nada caminhou, a não ser as trocas de presidentes da Petrobras. Mas, de fato, projetos que foram amplamente discutidos, né, desde o ano passado, o tanto que a gente falou aqui de criação de fundo de estabilização, de limitação de impostos que incidem sobre o combustível, até alteração da fórmula que define o preço final do combustível. A gente falou bastante sobre isso, muito embora não haja nenhuma definição, nenhum defensor à frente da Petrobras para que isso de fato aconteça. Outros países apostando fortemente em corte de impostos, concessão de subsídio temporário para fazer frente a essa crise energética. Mas aqui no Brasil, o que a gente viu é que parte das medidas submetidas ao Congresso, praticamente nada caminhou. Nada caminhou e vem sendo sim adotado em outros países. Eu estava lendo reportagens sobre o que o Chile tem feito e tem feito exatamente isso, contando com fundo de estabilização e também mecanismos de redução de tributos para os preços ficarem um pouco mais abaixo, né? De maneira um pouco mais controlada. A Itália também foi outro país que fez isso, reduziu impostos, ampliou bônus sociais, que é uma forma também aí de subsídio, uma forma de segurar um pouco do litro do combustível. Mas, de todo modo, aqui no Brasil, o que a gente vê? Vários projetos foram debatidos, foram amplamente aqui mencionados, mas caminhar para valer, caminharam não, né, Megali? Não, e você não pode exigir que empresas, a Petrobras não é uma empresa privada, mas também não é mais uma estatal. Uma empresa de capital misto, no caso, tenha coração, pense na população e se empenhe em políticas públicas. Política pública é papel do Estado, é papel do governo, não de empresas. As empresas têm responsabilidade com seus acionistas. E quando a gente fala acionistas, o nosso ouvinte pode pensar numa mesona cheia de gente com ternos caríssimos. Não, qualquer brasileiro que tenha comprado uma ação da Petrobras é um acionista da empresa. O maior acionista da empresa é o Estado brasileiro, que é o acionista majoritário. Portanto, todos nós, de alguma maneira, somos acionistas da Petrobras. Mas esses acionistas podem até buscar a justiça se a Petrobras adotar uma política pública de redução do preço da gasolina que vá de encontro, não ao encontro, de encontro à sua política de preços. Então a gente depende do Congresso, com a criação do Fundo de Estabilização, depende dos governos federal e estadual com redução de impostos, enfim, que se mexam para que o preço da gasolina ceda pelo menos um pouquinho. Só o Fundo de Estabilização, que está tramitando no Senado, já reduziria esse valor em algo em torno, segundo os especialistas, de 50 a 60 centavos o litro. Não é suficiente, mas já é um alívio no bolso do consumidor. Não dá para ficar apontando o dedo para a Petrobras e aguardar que a empresa, de bom grado, reduza o seu valor de lucro, colocando até em risco a sua relação com os acionistas. Não dá. Não é para isso que a Petrobras serve. Mas é para isso que serve o Congresso, é para isso que serve o governo federal, é para isso que servem os governos estaduais. A Sheila deu exemplo aqui de países que já se mexeram. O Brasil ainda não se mexeu. Posso dar mais um exemplo? Como ela disse, o presidente da Petrobras, e isso não mudou absolutamente nada na relação da empresa com a política de preços, claro. Só mais um exemplo, desculpa, Megali. Portugal, estava lendo aqui, criou um voucher para ressarcir o consumidor parte do valor gasto na bomba de combustível. Então, ele paga aquele preço cheio, né? Mas o teto do benefício, que era de 5 euros mensais, passou para 20 euros. Então, ele paga, mas recebe de volta um voucher do governo compensando parte daquele valor total. Então, é mais um tipo de ação que, no final das contas, também representa um subsídio, é uma forma de você subsidiar isso. Mas esse tipo de iniciativa, inclusive, chegou a ser debatida por alguns parlamentares,
mas o Ministério da Economia se opôs, fez resistência, disse que isso não aconteceria, não caminharia por aqui. Mas é isso, não depende só do governo federal, também depende de andamento dentro do Congresso. Uma pesquisa aponta que para 7 em cada 10 brasileiros, o dinheiro atualmente é a principal fonte de preocupação. Não é normal que isso aconteça, hein? Porque geralmente as nossas grandes preocupações são com a saúde, com o trabalho, com a família. Não dessa vez. O dinheiro deixou para trás a família, com 60%, a saúde, com 57% e o trabalho, com 44%, de acordo com o levantamento feito pela Fintech 11. Entre os entrevistados, somente 17% afirmaram que conseguem cobrir os gastos e guardar algum dinheirinho que seja no final do mês. Quanto? 17%? 17%. Outros 34% estão que nem o nosso ouvinte lá, reclamando que o dinheiro do salário já acabou, admitindo que as despesas do mês são maiores do que a renda mensal. Essa pesquisa ouviu 1.600 pessoas com emprego formal, tá? Não são desempregados, não são desalentados, são brasileiros que têm carteira assinada, contratados em regime de CLT. A Caixa libera nessa semana mais um saque extraordinário do FGTS. Fala aí, Léo Souza. Nascidos em abril podem fazer o saque do FGTS a partir desta quarta-feira. No próximo sábado será a vez dos nascidos em maio. Segundo a Caixa, cerca de 42 milhões de trabalhadores com saldo em contas ativas ou inativas no fundo de garantia poderão sacar o valor de até R$1.000. Caso o crédito do saque não seja depositado automaticamente na poupança, o trabalhador deve acessar o app FGTS no menu Saque Extraordinário, confirmar os dados e clicar em Solicitar Saque. O cantor Conrado, da dupla com Alexandro, segue internado na UTI após o acidente que matou o colega, Ângelo Sfaier. Passou por 2 cirurgias nesse final de semana, segue internado em um hospital de registro em São Paulo. Deve ser sepultado hoje pela manhã, às 10 horas, em Londrina, no norte do Paraná, o cantor sertanejo Alexandro, de 34 anos, morto nesse mesmo acidente de ônibus que aconteceu no sábado, na rodovia Regis Bittencourt, BR-116, na região de Miracatu. O velório teve início ontem à noite no ginásio de esportes Luiz Bon. No mesmo local acontece também a despedida a Giovanni Gabriel, de 23 anos, técnico da banda que fazia um dos seus primeiros trabalhos junto à dupla Conrado e Alexandro. O acidente com esse ônibus deixou ao todo 6 mortos. Um cortejo deu início à celebração fúnebre ontem e fãs da dupla sertaneja se emocionaram com a chegada dos corpos. Os primeiros momentos do velório foram reservados para familiares, amigos próximos e integrantes da banda. Na sequência, a cerimônia foi aberta ao público. No final de semana também circulou um vídeo gravado por um motorista que mostra o ônibus da dupla Conrado e Alexandro em alta velocidade, possivelmente momentos antes do acidente. Ônibus de Conrado e Alessandro, maior velocidade. Vou acompanhar. Quando depois acontece acidente, 120, 130 por hora. Chegou até 140 já, um ônibus. Depois acontece acidente. Em nota, a PRF de São Paulo disse que a provável causa do acidente foi o estouro do pneu. A corporação também criticou a atitude de gravar o vídeo ao volante, dizendo que o motorista que registrou as imagens provocou mais riscos do que o ônibus em alta velocidade. Foi a primeira coisa que a gente estava notando aqui quando esse vídeo começou a ser exibido, né, Ângelo? Agora, a informação, conforme você disse, é de que o pneu estourou e aí o ônibus em alta velocidade, estando ou não acima do limite, qualquer velocidade um pouco mais alta numa estrada e o pneu estoura de repente, a chance de um acidente grave, como acabou acontecendo infelizmente, é muito grande, né? Há informação sobre o estado dos pneus desse ônibus anterior para que ele tenha estourado desse jeito repentinamente? Essas informações ainda não foram confirmadas, temos apenas o registro inicial da Polícia Rodoviária Federal, mas a investigação caberá à Polícia Civil, que já iniciou os trabalhos junto à Polícia Técnica e Científica para iniciar essas investigações para determinar a causa do acidente. Em um primeiro momento, a PRF, que é quem prestou o primeiro atendimento, quem esteve ali no local, disse que a provável causa do acidente foi o estouro do pneu, mas o que levou ao estouro é uma segunda investigação, uma investigação um pouco mais complexa que caberá à Polícia Civil. Tá bom, Ângelo, obrigada pelas suas informações, a gente vai seguir acompanhando. Vamos lá, vamos falar de eleições. Temos uma chapa, né? Temos no sentido de há uma chapa lançada
entre os principais favoritos à eleição de outubro. No lançamento da pré-candidatura do Palácio do Planalto, Lula fala em pacificação, união do país e recuperação da soberania do Brasil. A nossa soberania e a nossa democracia vêm sendo constantemente atacadas pela política irresponsável e criminosa do atual governo. É mais do que urgente restaurar a soberania do Brasil. É defender o direito à alimentação de qualidade, é defender o bom emprego, os direitos trabalhistas, o acesso à saúde e à educação. O evento aconteceu em São Paulo e contou com a participação de Geraldo Alckmin, só que por vídeo, porque o Alckmin foi diagnosticado com a Covid-19. Indicado a vice de Lula, ele brincou. Presidente Lula, mesmo que muitos discordem da sua opinião, de que Lula é um prato que cai bem com chuchu, o que eu acredito vem ainda se tornar um hit da nossa culinária, quero lhe dizer perante toda a sociedade brasileira, muito obrigado. Serei um parceiro leal, seriamente compromissado com o seu propósito de fazer do Brasil um país socialmente mais justo. É um novo hit. Um hit? É. Ele fala assim, né? Não dá, né? Não dá. Tem coisa que não combina com Alckmin. Conta piada é uma delas, né? Não tem sangue de Ari Toledo correndo ali, não. Ah, bom. Então, tá confirmada a chapa entre Lula e Geraldo Alckmin. No Rio Grande do Sul, o presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar Lula e a defender o armamento da população. Eu sempre digo que povo armado jamais será escravizado. Esse governo não teme, muito pelo contrário, fica muito feliz quando cidadãos de bem e responsáveis buscam comprar uma arma de fogo. Em entrevista ao canal Livre da Band, Ciro Gomes criticou a polarização entre Lula e Bolsonaro. Para ele, o cenário só vai mudar quando começar o horário eleitoral. Uma imensa prevalência do crê ou morre, do vota no coisa ruim e no coisa pior. Isto é o dominante hoje, todos os editoriais, todos os jornais. Você acha que muda com o horário eleitoral? Mas na hora. E eu vou ganhar a eleição por causa disso, porque a maioria esmagadora das pessoas tem como primeiro motivo andar, romper a bola de chumbo. E aí é uma coisa relativamente simples. Na chamada terceira via, segue em definição. Sem União Brasil, MDB, PSDB e Cidadania buscam um acerto pela candidatura única. Simone Tebet e João Dória são os mais cotados, mas ambos estão em baixa nas pesquisas de intenção de voto. E os partidos prometem ainda anunciar a decisão no próximo dia 18. Será? Vamos ver, né? Pô, tá aí, viu? Isso é terça-feira que vem. Tá chegando. Primeiro debate na TV aberta entre os candidatos à presidência será aqui na Band no dia 14 de agosto, domingão, a partir das 8 horas da noite, aí um domingo antes, no dia 7 de agosto, debate entre os candidatos aos governos estaduais. A gente ouviu, inclusive, aí um trechinho do Canal Livre da Band, aliás, já especial de eleição, com o candidato ou pré-candidato Ciro Gomes. Quem quiser acompanhar a entrevista foi quente, viu? Quem quiser acompanhar de novo essa entrevista, tá sempre nos canais digitais aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, sempre também com transmissão da Band News FM. Mais tarde tem reprise por aqui, a partir das 11 horas da noite. E corrigindo, o dia 18 é quarta-feira da semana que vem, não terça. 19, é isso mesmo. E no dia que a Rússia celebra o tradicional Dia da Vitória, Vladimir Putin culpa o Ocidente pela guerra na Ucrânia. Arthur Queiroz. A fala de Vladimir Putin de que a guerra contra a Ucrânia continua marca o dia da vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, tradicionalmente celebrado em 9 de maio. Em discurso hoje de manhã em Moscou, ele afirmou que o conflito, que completa 75 dias nesta segunda-feira, segue porque é preciso defender a pátria do Ocidente. A OTAN desenvolveu armamento de forma ativa nos nossos territórios e fronteiras, criando assim ameaças inaceitáveis. Pela Rússia, pela vitória, viva! Já Volodymyr Zelensky acusou Putin de reproduzir o nazismo. Neste sábado foi concluída a operação de retirada de civis da siderúrgica de Mariupol, no leste, após um cessar-fogo de 3 dias. Ontem, ao menos 60 civis morreram em um bombardeio a uma escola de Luhansk, na região do Donbass. No mesmo dia, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, fez uma visita surpresa a Kiev e acusou Putin de crimes de guerra.
Ainda no fim de semana, o G7 concordou em proibir as importações do petróleo russo. Em 75 dias de guerra, cerca de 1.100 ucranianos já desembarcaram aqui no Brasil. Esses são dados da Polícia Federal. São principalmente idosos, mulheres e crianças que deixaram tudo para trás na tentativa de sobreviver, de encontrar um lugar seguro para viver. O embaixador da Ucrânia no Brasil, Rostislav Tronenko, afirma que o principal destino por aqui tem sido o estado do Paraná. Todas essas pessoas são unidas no desejo de não só voltar à Ucrânia, mas enquanto isso é impossível, se achar no Brasil, poder trabalhar, poder aprender a língua portuguesa, poder dar a paz e segurança aos familiares que eles acompanham e, afinal, um dia voltar a ser felizes, um dia ter a paz, a segurança de novo. Bom, uma criança ucraniana, né, vai se adaptar, ou vai voltar para casa um dia, o que seria ótimo, mas se isso não acontecer, vai se tornar um brasileiro de origem ucraniana, como tantos outros brasileiros de origem italiana, de origem portuguesa. Uma mulher adulta acaba se adaptando, mas eu fico imaginando um idoso, Sheila, no inverno da vida, tendo de se mudar para um país tão diferente, tão distante, né? Que ele nunca provavelmente havia nem pensado em visitar, que fala uma língua que ele não entende absolutamente nada, completamente diferente da dele, e tendo que aprender tudo de novo. Tudo. Aprender como funciona o semáforo, como é que funcionam os hospitais, como é que funciona... Tudo é diferente. Tudo é diferente. Sabe aquela sensação que você tem de turista, que você faz tudo errado no país que você está visitando? Você empurra uma porta que é para puxar e puxa uma porta que é para empurrar. Não sabe onde é o elevador e quando chega lá não sabe que botão apertar. É tudo diferente. A língua. A pessoa não consegue se comunicar. Que situação. Bem-vindos a todos. Enfim, que a situação na Ucrânia se resolva o mais rápido possível. Um desafio muito grande para essa gente ter que se adaptar numa cultura tão diferente assim e ainda carregando nos ombros o sofrimento de ter abandonado o próprio país devido a uma invasão estrangeira. E depois de ter vivenciado, a depender da idade desse idoso, a Segunda Guerra Mundial, os efeitos da Segunda Guerra Mundial, aí depois todo o período... A grande fome da época de Stalin, exatamente. Quanta coisa essa gente já viveu. Período soviético, depois o processo de independência da Ucrânia, já depois da década de 90, mas sempre muito difícil. Região da invasão da Crimeia. E sempre com ruptura, sempre tendo de recomeçar. Que vida, né? Vamos falar mais sobre o caso Daniel Silveira, de volta ao Brasil, de Brasília, Márcio Rocha. Termina na próxima terça-feira, dia 10, o prazo dado pela ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal para que o presidente Jair Bolsonaro se manifeste sobre o indulto concedido ao deputado Daniel Silveira. A ministra é relatora do processo que questiona o benefício. Depois, tanto a Advocacia-Geral da União quanto a Procuradoria-Geral da República vão ter um prazo de 5 dias para também se manifestar no processo. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que Silveira descumpriu medidas cautelares determinadas por ele, mas o advogado de defesa do parlamentar Paulo César Rodrigues de Faria defendeu que não houve qualquer descumprimento. E nós vamos tomar todas as medidas cabíveis, porque Daniel Silveira não descumpriu nenhuma medida cautelar. A Corregedoria da Câmara de Vereadores de São Paulo deve definir nos próximos dias quem vai ser o relator do processo contra o vereador Camilo Cristófaro, acusado de racismo. Em uma sessão da CPI dos aplicativos, na semana passada, ele participava virtualmente e teve um trecho de uma fala vazado quando o microfone estava aberto. Eles são armário e não lavam a calçada. É coisa de preto, né? Foi esse trecho aqui, a gente falou bastante sobre isso na semana passada, né? Alvo de um pedido de cassação e de uma investigação policial, o vereador chegou a apresentar 2 versões diferentes. E aí depois pediu desculpas, mas daquele jeito lá, né? A quem se sentiu ofendido. Em um novo vídeo divulgado nas redes sociais, Camilo Cristófaro, no entanto, aparece ao lado de funcionários de gabinete, são todos negros, e nessa gravação ele voltou a afirmar que estava conversando com um amigo e que fez uma brincadeira lamentável. O Netinho, para dizer que pertence ao meu gabinete, ele é da Brasilândia. A Tamires é do Boqueirão, da comunidade do Boqueirão.
Eles podem falar rapidamente uma palavra cada um para que vocês ouçam como é que eu convivo com eles no dia a dia. É só para dizer para vocês que eu não sou racista, que eu peço desculpas a quem pegou este pedaço desse contexto e que foi uma fala lamentável. E esse pessoal aqui me acompanha e sabe do meu caráter. Obrigado. Não julgue o homem por uma fala, e sim pelos seus atos. Os atos deles não é de racista. É verdade. Vamos jogar então Camilo Cristófaro pelos seus atos. Ele já agrediu um funcionário do próprio gabinete, ele já inventou fake news sobre jornalista, ele chegou a perder o mandato por fraude e depois conseguiu, numa manobra jurídica, recuperar o mandato de vereador. Então há uma miríade de fatos bem concretos para a gente não julgar, mas conhecer um pouquinho, pelo menos, do caráter de Camilo Cristófaro. A esses fatos todos vem se acrescentar agora essa fala absolutamente lamentável. Em um segundo que o microfone ficou aberto, um segundo foi o suficiente para a gente entender como é que é a relação do Camilo com o racismo. E ele cai num erro comum, que é instrumentalizar pessoas, no caso do próprio gabinete, para tentar defender ali uma certa isenção, colocando os funcionários numa situação muito delicada. Ou o Netinho, a outra lá que eu esqueci o nome, ficariam confortáveis para dizer que o Camilo Cristófaro tem um Camilinho racista dentro dele. Claro que não. São funcionários do gabinete dele. E outra, ele ter funcionários negros, ele ter amigos negros, isso aí é um outro erro em que as pessoas incorrem. Como se só fosse racista aquela pessoa que recusa a convivência com funcionários, com colegas ou com amigos negros. Isso não é verdade. O racismo é muito mais profundo que isso. A pessoa pode até ter um amigo negro, 2, 3, 4, 10 amigos negros, tratar essa pessoa da mesma maneira que trata os outros, com carinho, mas ter um entendimento mais global de que o lugar do negro é na prateleira de baixo, é no trabalho braçal, de que ali está não uma pessoa, mas um tipo de gente levemente inferior ao seu. É um entendimento muito mais profundo do que você não ter um amigo negro. Grande coisa que você tem amigos negros, funcionários negros. Isso não tem relação nenhuma com o que você pensa, com a sua visão de mundo. A sua visão de mundo sai no momento em que você não sabe que está sendo observado. Como no momento em que você olhou ali alguém lavando a rua, Camilo, e disse, aquilo é coisa de preto. É ali que a gente conhece o verdadeiro Camilo, e não cercado pelos funcionários de gabinete dizendo que ele é um cara muito legal. Espero que o Camilo melhore, duvido. Duvido. Né? Pelo histórico dele e pelo caráter que a gente aprendeu a conhecer, não por aquela fala deplorável, mas pela atuação mesmo dele como político, como deputado, como vereador, não tenho muita esperança. Mas quem sabe, né? Esse episódio não será, né, Sheila? Não será educativo, porque ele não está admitindo o erro. Ele não admite, ele mal pede desculpas, né? E ele tenta se justificar dizendo como ele é, mas ele pode ser o que ele for, inclusive, ele pode agir como ele... Ele falou, e essa fala é criminosa. Falar também tem ônus. Quando você fala alguma coisa, tem as suas responsabilidades, né? Então, ele falou, é uma fala que sim, pode ser considerada criminosa, então ela por si só já tem o seu peso, né? Seria um ótimo momento que desse um clique na cabeça dele e ele falasse, porra, eu não tô tendo uma relação de mundo que não é legal, uma visão de mundo que não é legal. Né? Eu errei, agora eu tô tendo a oportunidade de me conhecer um pouco, mas não. Mas também não me surpreende nada. A gente vai voltar ao assunto. Vamos agora para Minas Gerais. A polícia de Minas ainda faz buscas pelos bandidos que assaltaram uma joalheria em Belo Horizonte. Fala aí, Luciana Viana. A polícia em Minas segue a procura dos 9 suspeitos de um assalto a uma joalheria em um shopping na região centro-sul de Belo Horizonte. Batalhões do interior do estado atuam nas divisas com Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Goiás. Os carros usados pelos criminosos seriam roubados e têm placas de São Paulo. No início da tarde do sábado, 4 criminosos entraram armados na joalheria e levaram 13 relógios de luxo com valores entre R$40 mil e R$300 mil cada. Outros
Outros 3 integrantes da quadrilha permaneceram no estacionamento aguardando os 4 suspeitos para que iniciassem a fuga. E outros 2 estavam em um carro do lado de fora do shopping. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O primeiro remédio para tratar a Covid leve é incorporado pelo SUS. Nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde, 13 pessoas morreram pela doença no Brasil. Rafael Procópio. O medicamento Paxlovid, utilizado no combate à Covid-19, foi incorporado pelo Ministério da Saúde. O fármaco, que é composto por 2 antivirais, é o primeiro incluído ao SUS para quadros considerados leves e moderados da infecção. O remédio será oferecido para pacientes com algum quadro de comprometimento na imunidade, com 65 anos ou mais. Por ser usado em casos mais brandos, o principal objetivo desse tratamento é prevenir internações, além de possíveis complicações que possam evoluir para mortes. Shows do Metallica. Em um deles, teve um bebê que já nasceu a esse som aqui, né? Passa bem. Imagina o bebê que ser nasceu. Recebido no mundo. Imagina. Com essa sonzeira ao assim, vivo. Exit Light. É isso aí. Olha, ainda bem passa bem, né? Esse bebezinho que nasceu durante o show do Metallica em Curitiba. Conta tudo pra gente, David Moço. Uma tatuadora de Curitiba deu à luz durante o show do Metallica, que aconteceu no Couto Pereira no sábado. Grávida de 39 semanas, Joyce Figueiró não quis perder a apresentação da banda norte-americana, que tocou na capital paranaense após 3 anos de espera. Todo mundo, quando me viu, né, barriguda, eu falei, tô de 39 semanas, a galera falava, essa criança vai nascer hoje. Eu falei, não vai, capaz, né? Ela conta que as contrações começaram na primeira música do Metallica, e quem não quis mesmo esperar mais foi o pequeno Luan Figueiró, que chegou ao mundo ao som de Enter Sandman, principal sucesso da banda. A última música que tava tocando, ele decidiu, fechar, nascer, fechando o show. A mãe brincou nas redes sociais chamando o menino de James Ulrich Figueiró, misturando nomes de integrantes da banda, e disse que a chegada de Luan abalou todas as estruturas do metal. Não, tudo bem, Ai, gente. Não vou fazer julgamentos individuais aqui, né, cara? Cada um sabe o que faz da própria vida, mas 39 semanas. As contrações começaram na primeira música ela continuou lá. Meu Deus do céu. Correu um risco, né? Graças a Deus. Bem-vindo, viu, Luan? Bem-vindo. Abalou que mesmo. Jeitão de chegar ao mundo, hein? Abalou as estruturas do metal, Luan. Muito legal. Em frente, o Corinthians se mantém na liderança do Brasileirão. Olha aí, Sheila. Abalando as estruturas do futebol. Segue o líder. Yuri Queiroga. 3 partidas do domingo pelo Brasileirão terminam em 1-1. Palmeiras e Fluminense, Fortaleza e São Paulo e o clássico Juventude Internacional. O Corinthians reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, derrotando o Bragantino fora de casa por 1-0. Já o Santos goleou o Cuiabá por 4-1 na Vila Belmiro. Em outros 2 clássicos no dia, o Botafogo superou o Flamengo por 1-0 em Brasília, mesmo placar da vitória do Goiás sobre o Atlético Goianiense. Hoje, às 8 da noite, o Avaí encara o Coritiba no encerramento da 5ª rodada. Futebol. Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Safra. Empréstimo com garantia do Saque Aniversário FGTS é na Safra Financeira. Fala, Milton, bom dia. Como é que vai, Megali? Tô bem. Da Magalhães, Oi, Milton. Nossa primeira-ministra. Olha a rodada importante no final de semana. E o que aconteceu? Aconteceu que no final de semana mais se falou do Jorge Jesus do que do futebol com bola rolando. Mas o Flamengo tá horroroso, né? E ele um dia estava tão bem no time do Flamengo e deu cano no Flamengo e foi dirigir o Benfica, que já foi lá atrás um Santos. Então, Jorge Jesus, você é um nome queimado no Brasil e em Portugal, porque você blefou. Você foi antiético em Portugal e aqui. Mas vamos ao placar? Vamos sim. Bem, gente, no sábado um jogo importante, né? Porque o favoritíssimo Atlético Mineiro perdeu do América, rapaz. É como uma portuguesa ganhar do Corinthians, entendeu? Hoje. E o Atlético Paranaense, hein?
na estreia do Filipão. Ei, Filipão, mais uma barca para você. Mas o Atlético ganhou do Ceará por 1-0. E Flamengo e Botafogo, hein? Flamengo negou fogo de novo. Botafogo 1, Flamengo 0. Já estão querendo mandar o português embora lá. Mas Jorge Jesus não volta, está proibido pela ética. Palmeiras e Fluminense fizeram ontem um grande jogo, terminou 1-1. E o Atlético Goianiense, em casa, perdeu do Goiás por 1-0 do Clássico de Goiânia. O Bragantino, em casa, perdeu para o Corinthians. Renato Augusto fez o gol. Foi uma zebrinha, viu? Para mim, ia dar empate ou vitória do Red Bull Bragantino. E o Juventude recebeu lá na Serra o Internacional, placar final de 1-1. O mesmo placar de Fortaleza e São Paulo Futebol Clube. Portanto, aí, rápidas pinceladas, diria o melhor pintor do Brasil, Hiroshi Shibuta. Vamos lá, bom dia para vocês e até amanhã. Até amanhã, Milton.